Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal CDH Brasil, o canal que traz o que há de melhor do nosso formato favorito. Eu sou o Deco e juntamente com o time do CDH Brasil, vamos trazer para vocês gameplays, deck techs, discussões de meta, discussões de cartas e tudo o que há para se saber sobre o CDH, ou Commander competitivo. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre as melhores cartas de Zendikar Rising para CDH. E antes de mais nada, vamos alinhar as expectativas com relação ao power level do set, que foi escolhido pela nossa equipe como um dos piores dos últimos tempos para CDH. Dito isso, podemos dizer que selecionamos os cards com base em seu potencial de jogar em alguns decks específicos, mesmo que sejam decks fringe, ou seja, decks que não são top tier. Portanto, não estamos fazendo um ranking entre as cartas, vamos apenas listá-las e explicar onde esses cards podem ver jogo. A primeira carta em nossa lista é o Arconte de Emeria. É uma criatura do tipo Arconte com custo de mana de 2 manas genéricas e uma branca, 2 de poder, 3 de resistência, voar e as seguintes habilidades. Cada jogador não pode conjurar mais de uma mágica a cada turno. E a segunda habilidade é: os terrenos não básicos que seus oponentes controlam entram em campo de batalha virados. Ou seja, o Arconte de Emeria é basicamente um Eidolon da Retórica, ou Rule of Law, somados a uma Thalia Katara Herege, em uma mesma criatura. Ambas as habilidades do Arconte de Emeria são habilidades de stacks, ou seja, habilidades que vão travar o desenvolvimento da mesa dos seus oponentes. Então é praticamente obrigatório em decks que rodam esse tipo de carta, como por exemplo Tina, Itana, Bloodpod, Winota, Eliod, dentre outros stacks do formato. Em relação a decks de Tymna, o Arconte de Emeria é particularmente bom nesses decks por ser uma criatura com evasão, ou seja, ele possui flying, o que vai permitir que você conecte com mais criaturas em mais oponentes durante sua fase de combate, permitindo que você compre mais cartas da habilidade da Tymna. A próxima carta em nossa lista é o Seagate Stormcaller. Essa criatura é um humano mago 2/1 por uma mana genérica e uma azul, e também possui a habilidade de reforçar por 4 manas genéricas e uma azul. Quando o Seagate Stormcaller entrar no campo de batalha, copie a próxima mágica instantânea ou feitiço com custo de mana convertido igual ou inferior a 2 que você conjurar nesse turno. Se Seagate Stormcaller tiver sido reforçado, ao invés disso copie aquela mágica 2 vezes, você pode escolher novos alvos para as cópias. Ainda não está claro qual é o potencial dessa carta no CDH. Imaginamos que essa carta possa ver jogo em decks de Nala, podendo chegar a triplicar a próxima mágica instantânea ou feitiço no turno, como por exemplo Dark Ritual, Dramatic Reversal ou Tainted Pact, ou até ainda em decks de Aminato, que possui a habilidade de blinkar Seagate Stormcaller. A próxima carta em nossa lista é Thieving Skydiver, um tritão ladino 2/1 com voar, por uma mana genérica e uma azul, e também possui a habilidade de reforçar X, sendo X não pode ser 0. Quando o Thieving Skydiver entra no campo de batalha, se tiver sido reforçado, ganha o controle do artefato alvo com custo igual ou menor a X. Se o alvo for um equipamento, ele é anexado a Thieving Skydiver. Essa carta pode ver jogo em decks que consigam abusar do seu ETB, como por exemplo Yuriko, que pode voltar a Thieving Skydiver para a mão do seu dono através da habilidade de ninjutsu, ou então decks que vão abusar da sua habilidade de evasão, como Edric ou decks de Tymna. O problema dessa carta é que, infelizmente, X não pode ser igual a 0, ou seja, você vai precisar pagar ao menos 3 manas para roubar uma mana crypt de um oponente, que obviamente será virada quando receber alvo e só te ajudará no seu próximo turno. Entrando nas cartas pretas, temos Alimentar o Enxame, ou Feed the Swarm. É um feitiço de 2 manas, uma mana genérica e uma preta, que destrói a criatura ou encantamento alvo que um oponente controla e você perde pontos de vida igual ao custo daquela permanente. Isso mesmo, você que joga de Mono Black ou de Rakdos finalmente terá uma remoção direta para encantamentos. A carta é boa? Longe disso, mas quando você não tem outras opções, ela passa a ser uma opção viável. Vemos uma possibilidade dessa carta jogar principalmente em decks de Kirik, ou decks de Rakdos que precisam de remoção de encantamento, como a Ange precisa remover um Rest in Peace. A segunda carta Mono Black na nossa lista é o Renascimento de Malakir, ou Malakir Rebirth. Do lado do terreno é uma land que entra virada e gera mana preta.
E do lado Spell é uma mágica instantânea que dá alvo em uma criatura, você perde 2 pontos de vida e até o final do turno, quando essa criatura morrer, ela volta para o campo de batalha sob o controle do seu dono. Essa é uma das novas cartas modais de Zendikar, que permite que você jogue o lado do terreno quando você precisar, ou que você jogue o lado da Spell quando você precisar. Além dessas cartas modais, temos terrenos que são modais, ou seja, de um lado entra de pé, gerando mana de uma cor, do outro lado entra de pé, gerando mana de outra cor, e que você é permitido escolher qual dos dois lados você quer jogar. Esses terrenos, eles vão ver jogo em decks de duas cores, como substituição a Old Dual para decks budget, ou como complemento da mana base. Em relação ao renascimento de Malakir, essa mágica pode ver jogo em listas que abusam do ETBs de alguma criatura, como o tão usado Dockside Extortionist em decks de Korvold, ou até mesmo em decks de Inala com seus magos. Indo para o vermelho, mas se mantendo nas cartas modais, a nossa próxima carta na lista é o Despertar de Valakut. Do lado do terreno, temos mais uma indesejada Tap Land, que gera vermelho. Já do lado do Spell, é uma mágica instantânea que coloca qualquer número de cartas da sua mão no fundo do seu deck e depois compra aquela quantidade de cartas mais um. Tudo isso por 2 manas incolores e uma vermelha. Por conta desse efeito, essa spell pode ser bastante útil em decks sem azul e que possuem uma quantidade relativamente grande de dead draws, ou seja, cartas mortas. Um deck que deve usar essa carta é Godo, Bandit Warlord, para situações em que se queira devolver os equipamentos do combo para o deck, a fim de colocá-los em campo de batalha com a habilidade do comandante. A nossa próxima carta vermelha na lista é Exploração de Valakut. Exploração de Valakut é um encantamento por 2 manas genéricas e uma vermelha com Landfall, ou seja, toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob seu controle, você exila a carta do topo do seu deck. Você pode jogar esse card enquanto ele permanecer exilado, e no início da sua etapa final, você coloque todas as cartas que continuam exiladas por Exploração de Valakut no seu cemitério, e causa dano igual àquela quantidade de cartas a cada oponente. Essa carta parece ter sido feita sob medida para decks de Windgrace, que consegue abusar desse Landfall gerando muito card advantage. Vale lembrar que os cards exilados com Exploração de Valakut são colocados no cemitério no final de cada turno, o que não faz com que a carta seja perdida, caso não seja conjurada, e também não atrapalhe estratégias com Underworld Breach. Entramos agora na lista de criaturas lendárias que queremos destacar do set, e a primeira delas é a Shaya, Alma da Natureza. A Shaya é uma criatura lendária do tipo elemental com custo de mana de 3 manas genéricas e 2 verdes, e poder e resistência iguais ao número de terrenos que você controla. A Shaya transforma todas as criaturas que não sejam fichas que você controla em florestas. Essa habilidade faz com que suas criaturas escapem de remoções que pegam permanentes que não são terrenos, como Cyclonic Rift e Abrupt Decay. Mas a principal função dessa habilidade com certeza será possibilitar combos com Quirion Ranger e Scribe Ranger, sendo uma ótima inclusão para decks que abusam do untap de criaturas, como Selvala Monogreen e Selesnya, além de ser um insta-in para o verso 5 do Isan. A próxima criatura lendária que queremos destacar é Yasharn, Terra Implacável. Já apelidado carinhosamente de Porco Vegano, é um elemental javali lendário 4/4 por 2 manas genéricas, uma branca e uma verde, que quando entra em campo permite que você busque por uma floresta e uma planície básicas do seu deck e coloque na sua mão, e além disso ele possui a seguinte e principal habilidade: os jogadores não podem pagar pontos de vida, nem sacrificar permanentes que não sejam terrenos, para conjurar mágicas ou ativar habilidades. A segunda habilidade de Yasharn é uma habilidade de stacks muito forte no CDH, que para cartas bastante relevantes no meta atualmente, como os Tesouros do Dockside Extortionist e Smothering Tide, para Force of Will, Toxic Deluge, Fire Covenant, Fatlands, Culling the Weak, Diabolic Intent, Neoform, Eldritch Evolution, Transmute Artifact, Necropotência, Lion's Eye Diamond, Lotus Petal, Birthing Pod, Etherflux Reservoir. Ufa, a lista é bastante extensa. Apesar desse destaque ser tão abrangente, não acreditamos que o Porco Vegano jogará em muitas listas de CDH, principalmente por conta de seu custo alto para o meta atual, com exceção talvez de listas de Sisai Capitã dos Bons Ventos, que podem tirar proveito do fato de ser uma lendária de 2 cores, ou então Tina e Tana Blood Pod,
por conta de ser um bicho grande que pode bater e dar draws com a Tina. Dificilmente uma ativação da Seasai seria utilizada para colocar o Yashar em campo, mas seria ok jogá-lo da mão durante a partida para ao mesmo tempo segurar o jogo e aumentar o poder da comandante. Também é pouco provável que Yashar se fixe como um comandante relevante no meta, porque ele não tem nenhuma habilidade que facilite o deck Selesnya fechar o jogo, o que é uma dificuldade clara para esse tipo de deck. Por último, e não menos importante, temos Omnath, Locus da Criação. A nova versão do nosso querido Dolinho possui o custo de 4 cores, exceto preto. É um elemental lendário 4/4, que quando entra em campo, você compra uma carta. Além disso, ele possui a habilidade de Landfall. A primeira vez que um terreno entra em campo sob seu controle neste turno, você ganha 4 pontos de vida. Se for a segunda vez que essa habilidade for resolvida, você adiciona uma mana de cada cor do Omnath, exceto preto. E se for a terceira vez, cause 4 pontos de dano a cada oponente e a cada Planeswalker que você não controla. Devido à sua habilidade de ETB, a primeira estratégia que vem à nossa mente é uma lista de Food Chain. Porém, entendemos que não há nenhuma vantagem em utilizar o Omnath em vez de já utilizar o consagrado First Sliver, porque perder acesso à cor preta é um problema muito grande para decks de Food Chain, que utilizam Demonic Consultation, Tainted Pact, Plunge into Darkness e Necropotência como formas de buscar as Food Chain e ao mesmo tempo exilar as criaturas de Cast from Exile. Talvez a solução para justificar o novo Omnath na zona de comando seja uma construção de deck diferente, mas ainda parece muito difícil abusar das habilidades de Landfall, tendo que resetar a contagem bounçando ou blinkando o comandante, como por exemplo utilizando ML, Dockside e Dryad Arbor. Bom pessoal, essa foi a nossa lista das melhores cartas de Zendikar Rising para CDH. Como falamos no começo do vídeo, não vimos nada que saltasse aos olhos como vinha sendo comum nas últimas edições, como por exemplo, Peer into the Abyss, Conspicuous Snoop em Magic 2021, Dranith Magistrate e Kinnan em Ikoria, Oakham Adversary, Draw in the Lock e Yoko em Throne of Eldraine, e principalmente Thassa's Oracle e Underworld Breach em Teros. Será que ficamos mal acostumados com o power level das cartas que vinham aparecendo nas últimas coleções? Deixamos alguma carta interessante de fora da lista? Deixe suas opiniões, listas e dúvidas nos comentários e nos acompanhe também nas redes sociais e nas nossas streams todas terças e sextas na Twitch, com os links na descrição do vídeo. Por hoje é só pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.